Governo de São Paulo mobiliza policiais de elite e cria uma força-tarefa para tentar esclarecer o assassinato do ex-delegado-geral do Estado, Rui Ferraz Fontes. Trabalho que vai envolver principalmente o Departamento de Investigações Criminais, o DEIC, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Enfim, a partir de agora, gente, é toda a polícia dedicada a encontrar quem mandou matar e quem matou o Dr. Rui Ferraz Fontes e entender as circunstâncias em que isso se deu. Aposentado, Rui Ferraz Fontes foi executado por 3 homens armados a tiros de fuzil ontem à noite na cidade de Praia Grande, na Baixada Santista. O ex-delegado era tido como inimigo número 1 do PCC, atuou há mais de 20 anos na prisão do líder da facção criminosa, Marco Williams Erbas Camacho, Marcola. De acordo com a Polícia Civil, o trio envolvido na execução de Rui Ferraz Fontes fez mais de 20 disparos. E o carro usado no crime foi encontrado incendiado. Atualmente, Rui Ferraz Fontes, secretário de administração em Praia Grande, vivia sem qualquer tipo de segurança. E aí eu conversava aqui com o Megali, com a Carla, um pouquinho antes de a gente entrar no ar, falávamos sobre como ele é uma referência, e o Megali já abriu falando isso, né? Sobre como é uma referência para nós, repórteres que atuamos tanto tempo na rua, como uma das referências dentro da Polícia de São Paulo, na história da Polícia de São Paulo e também na importância para o início das investigações da organização criminosa, do PCC. O Thiago Muniz está com a gente ao vivo, já chegou à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Thiago, bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Exatamente. Delegacia Geral de Polícia, que a Band News FM fala neste momento, onde está baseado o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa do Estado de São Paulo, Departamento da Polícia, que será o responsável por relatar o inquérito que trata da morte do ex-delegado-geral de polícia, delegado aposentado, Rui Ferraz Fontes. Essa força-tarefa que você mencionou, Sheila, procura pelo trio de criminosos que assassinou o ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo. Mais de 100 agentes foram deslocados da capital para o litoral paulista. E esse contingente não inclui apenas a Polícia Civil. Conforme relatado pelo secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, policiais da Rota e também do BAEP, do litoral paulista, tropas especializadas, também estão mobilizadas para garantir aí a segurança na região e também que possam ser cumpridos os trâmites para a prisão desses criminosos. O GAECO, do Ministério Público de São Paulo, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, também está envolvido no caso. A vítima, o delegado Rui Ferraz Fontes, foi executada no começo da noite de ontem, depois de ter deixado a prefeitura de Praia Grande, onde trabalhava como secretário de administração. Ele foi perseguido, tentava fugir com o carro que dirigia, quando ele bateu num ônibus e capotou o veículo. 3 bandidos, então, saíram do automóvel que perseguia o delegado aposentado. 2 deles dispararam várias vezes contra Rui Ferraz Fontes, enquanto um terceiro criminoso, que ficava um pouco afastado, permaneceu na contenção. Até agora, ninguém foi preso. O atual delegado-geral de polícia, Arthur Dian, disse que o carro envolvido no ataque foi encontrado incendiado. Ele afirmou ainda que os agentes localizaram outro veículo, que estava com carregadores e munições, que passou por perícia. O próprio delegado Arthur Dian e o secretário da Segurança, Guilherme Derrite, estiveram aqui neste prédio ontem, até pouco antes da meia-noite, tratando das últimas atualizações sobre o caso. Rui Ferraz Fontes morreu aos 68 anos, dos quais mais de 40 foram dedicados à Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ele ficou conhecido pela atuação contra o primeiro comando da capital, além de ter participado da linha de frente contra a facção, quando atuou na delegacia de roubo a bancos no primeiro momento, atuou também à frente do Departamento de Narcóticos, o DENARC, e foi delegado-geral de polícia entre 2019 e 2022. Foi neste período que ocorreu a transferência de líderes que estavam em prisões do interior paulista para presídios federais, durante uma demanda do Ministério Público de São Paulo, aceita pela Justiça, e sob a gestão de Rui Ferraz Fontes na Polícia Civil, essa transferência ocorreu. Sheila. A gente está exibindo, mais uma vez, Thiago, as imagens todas, né, que revelam, e para aqueles ouvintes que não puderam acompanhar essa notícia ontem à noite, estão acordando com o noticiário agora, as imagens mostram de maneira clara. O delegado Rui Ferraz Fontes dirigia um carro, a informação que se tem até aqui é que não se trata de um carro blindado, que ele tinha um carro blindado, mas que não era esse, ele não estava com um carro blindado ontem à noite, quando isso aconteceu.
Não se sabe se os bandidos, os criminosos, tinham essa informação de que ele não estaria num carro blindado. Ele segue por uma rua em alta velocidade porque a informação preliminar é de que ele sabia que estava sendo seguido, percebeu que estava sendo seguido. Aí ele tenta escapar entrando numa avenida à direita, aliás, avenida bastante movimentada, ao lado da prefeitura ali da Praia Grande. Tenta escapar. Há 2 ônibus, cruzando nessa avenida e, infelizmente, ele acaba batendo o carro. Os bandidos que vêm logo atrás, nesse outro carro preto, descem do veículo imediatamente. Um deles dá cobertura para 2 que se dirigem até o carro e fazem esses mais de 20 disparos de fuzil contra o delegado. É essa imagem que se tem até aqui. Tem imagem anterior sobre o início dessa perseguição? Até agora, não. Apenas essa imagem dele sendo perseguido e, na sequência, batendo contra um desses ônibus ali. E a gente consegue observar essas imagens de outros ângulos também, né, Sheila? Porque essa que está sendo exibida agora, por exemplo, é a imagem de uma das pessoas que está dentro de um dos veículos que vinha logo atrás, atrás dos 2 ônibus. Porque o que a gente observa é que vem um ônibus na faixa da direita e um outro na faixa da esquerda. E pela dinâmica, ali, a sensação que a gente tem é de que o delegado tentou cruzar, furar ali, não é um cruzamento, mas ele tentou entrar na via sem parar para deixar o primeiro ônibus passar na tentativa, possivelmente, de se colocar à frente desse ônibus e botar um veículo no meio entre o carro dele e o carro dos assaltantes que vinha atrás, mas ele não contava com outro ônibus que vinha na faixa da esquerda, que acabou atingindo o carro do Dr. Rui Ferraz, e assim o carro dele tombou, ficou preso ali, e aí essa imagem que a gente descrevia era de uma das pessoas, um dos motoristas, que seguia atrás desses ônibus. Algumas motos, se aproximam ali ao ver o carro caído. Os criminosos descem fortemente armados e essas pessoas que estão nas motos descem das motos e se jogam no chão, porque é muito tiro. E é tiro de arma de grosso calibre. Essas pessoas ficam assustadas e se jogam no chão ali no momento em que isso acontecia. Aliás, pessoas feridas, inclusive, resultado dessa ação, 2 pessoas ficaram feridas, uma mulher e um homem que foram atendidos por equipes do SAMU. Ambos estão internados no Hospital Municipal Irmã Dulce, não correm risco de morrer. Ô, Tiago, a gente não sabe nada, Até agora, nada. Absolutamente não temos nenhum indício a respeito das motivações dessa execução. E a execução, acho que dá para chamar seguramente de execução, não tem a menor característica de qualquer outro tipo de crime, um latrocínio, uma tentativa de assalto. Aliás, esses homens pareciam profissionais, No momento em que o carro para, depois que o delegado se choca com o ônibus, um deles faz uma espécie de cobertura ali, Isso, apontando a arma para as pessoas que estão no entorno, As pessoas que estão no entorno. E você vê pelo gestual ali que dá a impressão de que são pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo. São profissionais da execução, do crime. Mas nada sabemos. E, por enquanto, a gente está tentando conversar aqui com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, mas por enquanto ele não vai falar, Já falou que não vai conversar conosco, não vai conversar com jornalistas por enquanto. Nem o secretário de Praia Grande, que foi quem a gente estava tentando falar também, o secretário da Segurança e da Prefeitura de Praia Grande, uma vez que o delegado Dr. Rui Ferraz, ele se aposentou da Polícia Civil e estava trabalhando nessa administração de Praia Grande. Na Secretaria de Administração, Rui Ferraz já não era mais, o delegado-chefe da Polícia Civil de São Paulo, hoje ele era secretário de uma pequena cidade, sim, de grande importância, mas uma pequena cidade no litoral sul de São Paulo. Qual teria sido a motivação desse crime? É um mistério. Existe, Tiago, alguma... qualquer, pista aí a respeito da linha de investigação, por onde essa investigação vai começar? Pela questão do carro blindado, por exemplo, por que ele não estaria, justo ontem, usando o carro blindado, que geralmente utiliza por motivos óbvios? Enfim, alguma pista aí sobre qual será a linha de investigação? O que tem dito oficialmente o delegado-geral de polícia, Arthur Dian, Megali, é que nenhuma hipótese vai ser descartada. Mas, apesar disso, ele ressaltou, falando a jornalistas, que é impossível não perceber que se tratou de uma atuação extremamente organizada, extremamente precisa, extremamente metódica. Mais de 20 disparos foram realizados. Os bandidos, como vocês disseram, eles se organizam de maneira a que não houvesse o comprometimento da ação, ou seja, 2 deles
executam efetivamente o delegado-geral, disparam mais de 20 tiros que atingiram os braços, as pernas e o abdômen do delegado, e um outro criminoso, ele permanece fazendo essa contenção. Então, apesar de não descartar nenhuma hipótese, o delegado-geral levantou que é possível que o crime organizado esteja envolvido. E isso o delegado não disse necessariamente, o delegado-geral, mas Rui Ferraz Fontes tinha um histórico de enfrentamento ao primeiro comando da capital, como a gente vem delineando. Então, dado o profissionalismo, dado o nível de precisão do ataque, temos aí certamente a presença de atiradores profissionais, de matadores profissionais. Vale dizer também que o delegado-geral Arthur Dian disse que nos últimos tempos Rui Ferraz Fontes não registrou ter sofrido ameaças. No entanto, ao longo dos últimos anos, ele sofreu tentativas de assalto, inclusive o carro dele chegou a ser baleado aqui em São Paulo, no litoral ele já havia sofrido uma outra tentativa. E um outro fator que foi ressaltado é que Rui Ferraz Fontes saía do expediente, portanto, e ele não chegou a sacar, a conseguir sacar a arma que ele carregava. A arma do delegado ficou dentro da bolsa. Ele não conseguiu reagir trocando tiros com os bandidos que o interceptaram. Os trabalhos da Polícia Civil e também da Polícia Militar no litoral entraram pela madrugada e prosseguem nesta manhã. Até agora, ninguém foi preso. Vamos ouvir, então, a fala do delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Arthur Dian, afirmando que todas as hipóteses ainda são investigadas. Não gostamos de nos precipitar, mas nenhuma hipótese vai ser descartada e a gente observa que na ação criminosa eles utilizam táticas, e técnicas apuradas aí. Então a gente não pode descartar nada, crime organizado tendo participado também, mas nós vamos trabalhar ferrenhamente e incansavelmente. A Polícia Civil não vai parar enquanto não pegar esses criminosos. Claro que o histórico do doutor Rui Ferraz no combate ao crime organizado ao PCC é algo óbvio que tem que ser levado em consideração nesse momento, né? São muitos anos de combate. Estava me lembrando da época dos ataques de maio de 2006, em que ele era, nessa época, não me lembro agora se ele era delegado-geral ou se ele era ainda delegado da divisão de roubo a bancos do DEIC. Acho que ele já era o delegado-geral, 2006? 2006. Acho que já era ele. Porque o roubo a banco, ele tem uma ligação muito próxima, muito íntima com as lideranças do crime organizado. O ladrão de banco que entra na cadeia, normalmente, é um cara mais intelectualizado, que tem uma capacidade de articular muito maior, um criminoso envolvido com roubo a banco, que entra na cadeia, é um cara tido como liderança ali. Então, o doutor Rui Ferraz, ele sempre esteve intimamente envolvido. O Thiago Muniz mandou mensagem, né? Não era ele em 2006, não. Ele foi delegado-geral de 2019 para cá, né? Um pouco, bem mais para frente. Entre 2019 e 2022. O Thiago Muniz está mandando pra gente aqui a cola. Mas ele trabalhava no DEIC, nesse departamento de investigações gerais, que é o departamento que cuida e que investiga o crime organizado muito de perto, já faz muitos anos. Mas a gente não pode esquecer do contexto atual. A gente teve muito recentemente uma grande operação que acabou destrinchando, acabou mostrando que o crime organizado está infiltrado, inclusive, na Faria Lima. Isso. Né? A gente teve na semana passada isso acontecendo. Grandes criminosos que conseguiram fugir e que tinham informação privilegiada, que não foram presos, né? Nessa grande operação que aconteceu em São Paulo, também em Brasília. É aquela mesma operação que envolve postos de combustíveis, né? Isso. Foi essa. A gente teve isso acontecendo recentemente. E também a gente teve uma execução que aconteceu no Aeroporto Internacional de São Paulo, o terminal mais movimentado do Brasil, que é o aeroporto de Cumbica, de um delator que, além de indicar quem eram os criminosos integrantes do crime organizado do PCC, os cabeças, ele também delatou policiais envolvidos com o crime organizado, com essa organização PCC. Então é preciso foi observar. Morto por policiais, né? Foi morto por agentes que trabalhavam na segurança dele. Então E uma execução bem aos moldes dessa aqui, né? A de Guarulhos, né? Então foi, né, foi pego de assalto, literalmente, nos dois casos. Então, não tô juntando uma coisa com a outra, não. Tô trazendo elementos. Porque o histórico dele, e é isso que a gente tem repetido ao longo de todos os anos, são 40 anos dedicados à Polícia Civil. É claro que isso precisa ser levado em consideração, sem sombra de dúvida. Mas o contexto atual, o momento atual e essas ações que a gente tem visto também são elementos muito fortes, né, que a gente tem que olhar, a polícia tem que olhar, tem que analisar
para conseguir chegar até os responsáveis por esse assassinato brutal e que eu jamais, quando eu fiquei sabendo ontem, eu também. eu fiquei em choque, porque também. era uma grande autoridade e algo com quem a gente conversou tantas vezes em coberturas, né? Concedia entrevista coletiva, concedia entrevista ali no DEI, que mesmo chama para trazer algum tipo de informação, para falar de investigações importantes que aconteciam na época. Eu fiquei muito chocada quando eu vi o que aconteceu ontem. Eu também. Bom, além de comandar o DEIC, comandou o DHPP, o Departamento de Polícia Judiciária da capital. Então, tem uma história aí, e só a gente reforçou, né? De 2019 a 22 foi o delegado-geral aqui de São Paulo. Bom, como lembrou muito bem a Carla, tivemos 2 grandes episódios de execuções sumárias de pessoas ligadas ao PCC. E aí a ligação do Dr. Rui, obviamente, está no campo da investigação, ele está no campo oposto ao PCC, mas são execuções ligadas ao crime organizado. O Brasil teve 3 grandes execuções nos últimos anos, a de Marielle no Rio de Janeiro, a de Vinícius Gritzbach em São Paulo e agora do Dr. Rui Ferraz em São Paulo também. Portanto, a gente fala muito do crime organizado e de sua atuação sempre muito midiática e muito menos, digamos, discreta do que a do crime organizado em São Paulo, onde não há guerra de facções, né? São Paulo é inteiramente dominada por um único grupo, mas a gente está vendo uma rápida transformação nessa realidade. São Paulo vai se tornando um estado extremamente violento, com assassinatos brutais e com características que não tínhamos anteriormente de um narco-estado, né? Da realidade completamente controlada pelo crime organizado. Não havia execuções desse tipo em São Paulo. Agora são 2. Somente no ano de 2025, que ainda está no mês de setembro, né? E aí eu não sei se você quer concluir, Sheila, ou se eu mesmo toco aqui. Não, a gente tem que falar da figura do governador. A gente estava falando fora do ar um pouco sobre isso, né, Megali, Carla, sobre o papel do governador do estado, Tarcísio de Freitas, que é um governador que tem se empenhado bastante nas discussões sobre a anistia e talvez pouco para o tamanho do problema que nós temos no estado em relação ao domínio do PCC, né? Tarcísio tem olhado demais para Brasília. Aliás, tinha uma viagem ontem marcada para Brasília e ela foi desmarcada na última hora, não devido ao assassinato, mas foi por outras antes razões. do cancelamento, né? Foi antes do cancelamento, mas ele iria. Estava com viagem marcada para Brasília e essas viagens têm sido frequentes para que Tarcísio discuta a impunidade de pessoas que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil. A gente só vê o governador falando sobre esse assunto nas últimas semanas, né? A gente não vê o governador tratando de outros assuntos relevantes. Claro que trata, né, de questões relevantes, túnel entre Santos e Guarujá, a Rodoanel, obviamente ele trata de tudo isso, mas o que mais tem chamado a atenção na atuação recente do governador é a defesa da anistia, que nada mais é que impunidade para quem tentou dar um golpe de Estado no Brasil, e enquanto isso, o Estado governado por ele vai se tornando um simulacro de narco-estado colombiano. É grave demais para que a gente não dê atenção total, full time, a esse assunto. Bom, a gente vai ter uma entrevista às 10h20 com o Dr. Lincoln Ngakia, que também é uma das referências no combate ao crime organizado, também ele, alguém que está sempre na mira, né, dos criminosos, e certamente terá muito a dizer a respeito deste assunto.